A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindo ao nosso canal da EBD, o canal mais abençoado do YouTube, o canal mais louco também, louco, mas é claro, por Jesus, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Desde já pedimos para você ficar conosco nessa gravação, nesse vídeo, até o final, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, né, compartilhe os vídeos, dá o seu like, dá o seu joinha, ok? E compartilhe o nosso vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E hoje nós vamos ministrar a primeira lição do último trimestre, ou do quarto trimestre, né, deste ano, ok? Então são 13 lições, né, relacionadas às promessas de Deus. E nós vamos ministrar hoje a primeira lição, que é a lição introdutória. Então é uma lição resumida, bem simples, mas que vai dar, né, uma abertura, um panorama das demais lições que nós vamos estudar. É um trimestre abençoado, promissor, tá? Que você vai aprender muito, tem muito subsídio. Então vamos ao nosso conteúdo da lição. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco, Rio Grande do Norte, ok? O tema da nossa lição, as promessas de Deus, confia e viva, né? As bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então são lições abençoadas, são 13 lições, e essa primeira lição, nós temos aqui, no seu tema, nessa primeira lição do quarto trimestre de 2024, que vai ser ministrado na sua igreja, dia 6 de outubro de 2024, tá? As promessas de Deus. O texto áureo está registrado em Jeremias, capítulo 1 e verso 12. E diz o seguinte: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a palavra para cumpri-la? Na verdade prática, nós temos o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Tá? Leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo 55, versos 6 ao 13. Não vamos ler para nós ganharmos tempo. Tá? Então, os objetivos da nossa lição, como é de costume, são 3. Né? Quais são eles? Primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro objetivo, elencar tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então são os 3 objetivos da lição, como é de costume de todos os escritores, né? E esse não é diferente, são 3 objetivos. A introdução da nossa lição, as promessas divinas têm como objetivo atender ao desígnio de Deus. Para se concretizarem elas, depende de fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos, né? Então, para que as promessas cumpram em nossas vidas, depende da nossa fé, ok? Então, fé nele, né? E fidelidade plena nele, ok? Em nossas vidas cristãs, né? Os desdobramentos em nossas vidas cristãs. Especialmente nessa lição, desenvolveremos o assunto como objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra, tá? Então essa aqui é a nossa introdução da nossa lição, para nós termos aí, né, um desdobramento dos tópicos da nossa lição, ok? Avançando aqui para o primeiro tópico da nossa lição, um convite de Deus. Primeiro ponto, um convite, uma promessa. Então nós temos aqui um subsídio bem resumido, tá? Bem sintetizado, para você ter mais conhecimento das promessas de Deus. A palavra promessa significa
a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Então, esse é uma definição, né, bem objetiva das promessas de Deus, tá? Que significa a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Tá? 2 pontos, ou ponto e vírgula. Compromisso oral ou escrito, né? Falado ou registrado, ok? Isaías 55, né, do verso 1 em diante, começa com um convite geral, tá? Primeiro, convidando todos que têm sede vir às águas. Esse é o primeiro convite geral, ok? Na segunda parte, convidando a todos para comprar sem dinheiro, né, e comer. Sem dinheiro e sem preço e comer, ok? Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, esse é um convite geral que está registrado em Isaías, tá? Por Deus, um convite geral a todos. Isso nos mostra que Deus tem provisão gratuita para todas as necessidades do homem. Então esse convite vem nos declarar e nos mostrar que Deus tem provisão gratuita, tá? Para todo ser humano, indistintamente. Porém isso, tá? Vamos continuar aqui no nosso resumo, na nossa síntese dessa lição, ok? Porém isso fala de uma salvação preciosa, plena e livre, tá? Então a salvação é de graça. Jesus, é lógico, que Jesus já pagou por nós o preço completo, tá? Então não é que a salvação não teve preço, ela é de graça para nós, mas teve um que pagou um preço, né, muito alto, que nós não podíamos pagar, porque era preço de sangue, e morreu em nosso lugar, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelo mundo inteiro. Aparentemente há uma única condição para beber água, vinho e leite, tem que ter sede. Então, para você beber água, né, e tomar aqui vinho e leite, você tem que ter sede, tá? Aqui está falando, lógico, a respeito da salvação, né? Ter sede de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, tá? E leite fala de sustento, e ela vai alimentar a sua alma, e certamente você vai ser saciado e ser salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sede é demonstrada quando as pessoas se arrependem e aceitam a Jesus como Salvador. Então só vamos saber quem tem sede da palavra de Deus é quando a pessoa se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Então essa é a primícia, né? Esse é o primeiro sinal de que a pessoa tem sede, né, e fome da palavra de Deus, quando ele se arrepende e aceita o Senhor Jesus como Salvador. No segundo ponto do primeiro tópico, nós temos: é preciso buscar ao Senhor. Para usufruir das promessas de Deus, é preciso buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Essas são as condições, ok? Para receber as promessas do Senhor. Buscá-lo enquanto se pode, enquanto está perto, porque haverá um tempo que você não vai mais encontrar o Senhor Jesus, quando a igreja for arrebatada, né? Vai acabar a chance. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Aproveite agora e busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele está perto, tá? Para você ser também participando das promessas do Senhor, que é a salvação e o arrebatamento, né? São promessas soberanas de Deus. Porém, essa busca explica clamar em oração, suplicando a sua bênção. A oração é um relacionamento que nos aproxima de Deus e nos faz ser participante das suas infinitas promessas em nossas vidas, né? Então, porém, essa busca implica clamar ao Senhor, orar ao Senhor. E a súplica, né, o clamor, a oração é um relacionamento que nós temos com o nosso Deus, né? Expondo a Ele a nossa necessidade, e Ele então entrará com as suas promessas em nossas vidas. Então é preciso que você clame. Essas são as condições para você receber as promessas de Deus. Avançando para o nosso terceiro tópico, ou ponto do nosso primeiro tópico, é preciso se arrepender, tá? Então essa é uma outra condição, tá?
para desfrutarmos da promessa de Deus, é necessário alguém, né, ou buscando, é necessário buscar de todo o coração. Precisamos arrepender para obtermos o perdão para os pecados. Então, para desfrutar das promessas de Deus, é necessário, né, nós buscarmos, né, de todo o coração, né, e arrepender do nosso pecado para obtermos o perdão para os pecados atuais. Então, se você já aceitou Jesus, se você já é um crente fiel, você não pode estagnar, você tem que continuar buscando, porque nós somos pecadores remidos. Há uma diferença entre pecador destituído e pecador remido. Pecador destituído é aquele que ainda não aceitou Jesus, ele tem prazer em pecar, em mentir e fazer aquilo que não agrada a Deus. Porém, um pecador remido é aquele que aceitou Jesus e não tem prazer em pecar, não tem prazer em mentir. E se acaso acontecer isso, ele se arrepende e pede perdão dos seus pecados atuais, porque os pecados passados já foram perdoados. Mas os que você vai cometer, você precisa buscar, estar se arrependendo, pedindo misericórdia para Deus perdoar os seus pecados atuais, para você ser participante das promessas de Deus, ok? Quanto aos ímpios, eles precisam arrepender antes de tudo. Primeiro de tudo tem que se arrepender para receber o perdão do pecado original, deixando o seu mau caminho. É lógico, tá? Isso aqui já é para os ímpios, ok? Para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor e que querem conhecer os seus maus caminhos e mudando o seu estilo de vida, tá? Seu estilo de viver era depravado, agora vai ser um estilo, né, na presença do Senhor, né? Um estilo que anda no caminho estreito e faz a vontade de Deus, tá? Esse é o estilo das pessoas que convertem, dos ímpios que convertem a Deus, ok? Deixa o seu mau caminho e vem para o bom caminho. Isso significa abandonar toda a impiedade e as injustiças e os pensamentos malignos, porque a promessa final da palavra de Deus é que os pecadores arrependidos saiam da escravidão do pecado e venham para a liberdade de Cristo. Se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres, né? Então, quem pode libertar você? Só o Filho, né? Então, essa é a liberdade. E alguém pergunta, mas vocês não são livres? Alguém fez o questionamento, vocês não podem fazer isso e aquilo, tá? Não, nós somos livres. Nós não fazemos porque nós somos livres, mas muitas pessoas são escravos, por quê? Porque eles não podem deixar de fazer se eles não forem libertos. Por exemplo, alguém que fuma, né? Ele não tem condições de largar do cigarro, porque ele é escravo do cigarro. Ele só pode largar se ele tiver uma boa vontade, um esforço e aceitar a Cristo como Salvador. Então os crentes é livre, porque ele é livre para servir a Deus e liberto do vício, da bebida, do álcool, né? Das drogas, que muitos são escravizados, certo? Da prostituição. Então isso é liberdade. Ser livre dessas coisas que faz mal para o corpo, para o nosso organismo, ok? E quando você é livre dessas coisas, desses vícios, o seu espírito se torna saudável diante de Deus e você tem uma comunicação, o arrependimento dos seus pecados e a salvação da sua alma. E você se torna participante das promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é salvar o ser humano e levá-lo para o céu. Se você quer ser participante, então você tem que abandonar o pecado, largar, né, sair da escravidão do pecado e vir para a liberdade em Cristo Jesus, ok? Vir para a sua maravilhosa luz. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, as promessas e seus fundamentos, tá? Então vamos evoluindo aqui, tá ok? No primeiro ponto do segundo tópico, melhor dizendo, tá? Primeiro ponto, as promessas na Bíblia. Então vamos ver aqui as promessas na Bíblia. Homens, né? Aliás, as promessas na Bíblia. Nós vemos aqui que as promessas dos homens com certeza pode falhar, mas as promessas de Deus, nenhuma delas jamais falhou, jamais caiu por terra, okay? Porque Ele é Deus. Ele não é o filho do homem para que minta, Ele não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, tá? Então, as promessas de Deus não caem por terra. De todas as promessas feitas a Israel, todas se cumpriu. Retenhamos firmes o compromisso de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem? Deus, tá? Hebreus 10 e 23.
No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Deus fez promessas a Abraão, né? Aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ok? Ele fez promessa que deu origem ao povo de Israel. Gênesis 2, verso 1 ao 3, é só você conferir. Então essas promessas que ele fez deu origem a uma nação, tá? Mas temos nesse mesmo livro as promessas de salvação, tá? O proto-evangelho em Gênesis 3 e 15. Então, o primeiro a pregar, né, a promessa de salvação foi o próprio Deus. O proto-evangelho, o primeiro pregador foi o próprio Deus. Quando deu a sentença para a serpente ali, em Gênesis 3 e 15, né, que ela seria amaldiçoada e seria pisada sua cabeça pela semente da mulher, tá? Mas da semente da mulher, né, surgiria um que salvaria, né, a humanidade, né, daquilo que Satanás induziu Adão, né, a pecar contra Deus. E o pecado passou a toda a humanidade. Agora Deus prometendo, né, a promessa da salvação, e ele diz para Satanás, né, sairá da semente da mulher, né, um que pisará a sua cabeça. Tá? Ali Satanás representando, né, em uma serpente. Tá? Então essa promessa foi pregada por nosso Senhor Deus, que é, na plenitude dos tempos, nasceu o Senhor Jesus e viveu, né, pregou o Evangelho, realizou milagres e curas, depois foi para a cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, e está sentado à direita do Pai, no seu trono, tá? E intercede por todos aqueles que buscam a sua face. Então essa é a promessa, é o proto-evangelho, a promessa da salvação a toda a humanidade que caiu em pecado, ok? Mas temos, né, nesse mesmo livro a promessa da salvação, o proto-evangelho, que está em Gênesis 3 e 15. E muitas outras promessas ligadas às alianças, pactos e concerto, né, que não vamos citar todas aqui, certo? Mencionadas nos últimos tópicos desta lição, constadas nas páginas veterotestamentárias, Deuteronômio 18, 15, 2 Reis 8 e 19. Tá? Então, nas últimas lições, nós vamos ver sobre essas promessas, né? Muitas promessas, né, que nós vamos ver por Deus, que nunca caiu por terra, porque Ele é soberano, ok? E nem vai cair. No Novo Testamento, temos as promessas messiânicas. João capítulo 1 e versículo 14, Mateus 1, Lucas 1, 26 ao 38. Então são as promessas, nós temos as promessas no Antigo Testamento e temos as promessas no Novo Testamento também. Temos a promessa referente à igreja, que começa a cumprir, que começou a cumprir no dia do Pentecoste. Tá? Então nós temos a promessa, Atos 2, verso 1 ao 21. Então essa promessa foi feita e cumpriu no dia do Pentecoste. Foi profetizada por Joel, né, que Deus mandaria do seu Espírito a toda a carne. E foi cumprida no dia do Pentecoste na igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, segundo tópico, Deus é infalível. A infalibilidade de Deus está nos seus atributos incomunicáveis. Ou seja, Deus o detém de modo absoluto. São atributos que ele não compartilha com ninguém, tais como onisciência, onipotência, onipresença, eternidade e imutabilidade, e outros mais, mas estamos dizendo aqui os principais, ok? Isaías 43 e 13, Salmo 139, 7 ao 12, Jeremias 23 e 24, 2 Coríntios capítulo 6, 18, Apocalipse capítulo 1, verso 8, etc, e etc. Você vai encontrar, né, esses atributos incomunicáveis de Deus que pertencem só a Ele, absolutamente, tá? São exclusivos da Trindade, esses atributos. Diferente dos seus atributos comunicáveis, 2 Pedro 1, 4 e 9, os quais compartilha com o homem, por exemplo, o amor, a bondade e etc, e etc. Então esses atributos que é compartilhado ao homem são os atributos comunicáveis, porém os incomunicáveis não são compartilhados a nenhum ser celestial, né, anjos, e nem homens, tá? É exclusivo da Trindade, ok? No terceiro ponto nós temos Deus zela por sua palavra.
Deus cuida, zela e vigia sobre o que diz, sobre as suas promessas para cumpri-las. O Deus da promessa envia sua palavra com propósito e por isso ele cumpre os seus objetivos para aquilo que ela foi enviada, tá? Isaías 5:10, capítulo 5, versículo 10 a 11, diz que assim como a chuva e a neve caem do céu para regar a terra e fazê-la produzir, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Olha aí, né? Então Deus cuida em zelar da sua palavra. Se você prega a genuína palavra de Deus, pode acreditar, ela é uma semente. Ela não vai voltar sem ter efeito. Um dia, passa o tempo que for, essa semente vai germinar e essa pessoa vai aceitar a Cristo como Salvador. Então a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai, né, no sentido daquilo que Deus determinou. Tá? Ela vai dar resultado. Então temos que pregar com fé, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela nos trará resultado abençoado para a nossa vida. Então, Deus vigia, Deus zela para que a sua palavra seja cumprida, porque Ele é Deus. Avançando para o terceiro e último tópico, tipos e propósitos da promessa de Deus. Primeiro, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas que não dependem da concordância do homem. Tá? Ele diz que vai fazer e faz. Haja o que houver, ninguém pode impedir, né? Operando Deus, quem impedirá? Ok? Exemplo de promessas incondicionais: o nascimento de Cristo através de uma virgem em Belém de Judá, profetizado por Isaías capítulo 7, 14. Isaías profetizou e essa promessa ninguém pôde impedir. Ela aconteceu, porque ela é exclusivamente da soberania de Deus. Independente se queira ou não, ela vai acontecer porque Deus é soberano, ok? A segunda vinda de Cristo também, uma promessa incondicional. Ninguém pode impedir a segunda vinda de Cristo. Nem os diabos, nem os anjos, nem os demônios, nem o homem pode impedir a segunda vinda de Cristo, tá? Em Hebreus, capítulo 9, 28, versículo 28, 1 Coríntios 15, versículo 23, 50 e 55, a grande tribulação, o milênio. Também a grande tribulação vai acontecer. Ninguém pode impedir. Queira ou não queira, creia ou não creia, vai acontecer a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. O milênio, queira ou não queira, creia ou não creia, vai acontecer após a grande tribulação, entrará para o milênio, tá? O período milenar. Essas são algumas promessas incondicionais que não podem ser impedidas por ninguém, nem pelos demônios, nem pelos homens, porque é a soberania de Deus. Temos que entender isso, tá? Se você crê ou não crê, vai acontecer. Se você, acha que não ou acha que sim, ela vai acontecer, ok? É isso aí. Queira ou não queira, vai acontecer. Segundo ponto do terceiro tópico, promessas condicionais. Enquanto a promessa incondicional não depende da vontade do homem para cumprir-se, a promessa condicional depende, a condicional depende da aceitação e a obediência por parte do ser humano. Êxodo 15, versículo 26, tá? João 14, 23, Mateus 6 e 14, você pode conferir, e o versículo 15 também. Tá? Exemplo, a salvação ela é condicional. Depende da pessoa querer aceitar a Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Então eu prego a palavra com fé. Agora vai depender se a pessoa aceita Jesus, porque ela é condicional, ela não é uma obrigatoriedade. Deus dá livre arbítrio de escolha. Se você escolher aceitar Jesus, você vai ser salvo. Se você escolher ficar com Satanás, você vai, para a perdição eterna. Não existe outra alternativa, são dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo conduz você para a perdição eterna. E o caminho estreito, o fim dele é alegria e vida eterna. Tá? Não tem três alternativas, é duas, ok? Porém,
Se ele negar a Jesus, ele perde a salvação. Quem? O pecador. Porque ele depende das condições que o ser humano procede diante de Deus. Então lá em João, capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, se você crê nele, se você aceitá-lo, você não vai perecer, você vai ter a vida eterna. Mas aqueles que não crê, né, serão condenados, porque eles escolheram não crer em Cristo Jesus. Avançando então para o nosso terceiro ponto do terceiro tópico. O propósito das promessas de Deus. As promessas de Deus revelam muitos propósitos, tais como estabelecer uma aliança com os seres humanos, Gênesis 1, 27 ao 30, Gênesis 2, 16 e 17, reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio do justo Noé, Gênesis 9, verso 11 ao 17, mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão, tá? Gênesis 12, verso 1 ao 3, e Êxodo 9, versos 5 e 6. Zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco, com o ser humano. Então são os propósitos da promessa de Deus, que são ienes, tá? Ou são enes, né? Melhor dizendo. Um dos grandes propósitos da promessa de Deus é aprofundar o relacionamento de Deus com o homem. Isaías 55, verso 11 e 12. Tá? E dar a herança para os vencedores. Mateus 25 e 34. Então, aquele que for até o fim será salvo. É o que está em Mateus. Ok? Aquele que perseverar, permanecer até o fim, será salvo. Como permanecer? Obedecendo a palavra de Deus. Então a salvação é condicional. Se você aceitou Jesus e vem em obediência, você vai ser salvo. Se você aceitou Jesus e depois negar a Cristo e vem em desobediência, você não vai ser salvo. Então essa é a salvação condicional. Então a salvação não é incondicional. Ela depende de condições do ser humano, tá? Das condições. É o ser humano que vai, né, determinar se ele quer ir para o céu ou não quer. É livre arbítrio de escolha. Avançando aqui para a conclusão da nossa lição, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Isso é óbvio, tá? Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Tá? Há promessa condicionais e incondicionais. Tá? Vimos também que diferente propósito pode estar por trás do cumprimento das suas promessas. Mas uma das mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Né? Ficamos firmes, porque fiel é aquele que prometeu a nós. Ele vai cumprir. Ele vai arrebatar a igreja e vai levar um povo especial, zeloso de boas obras, para a glória. E nós vamos viver eternamente. Quanto aos ímpios, aos tímidos, se eles não aceitarem a Cristo, infelizmente, o caminho é o inferno. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, meu querido. Um beijão no seu coração. Bye, bye. Dá o seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal. E até a próxima lição.